Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Começando mais uma live aqui, tá? Tô esperando o pessoal chegar. Sara chegou. Boa tarde, amiga. Tudo bem? A Linda também já chegou, nossa convidada. Então, se você quiser já entrar, Linda, é só avisar, tá bom? Que eu já te chamo. A Tati chegou por aqui. Boa tarde. Tudo bem? Como vocês sabem, a última live onde a gente ensinou essa técnica de fazer a pele com giz pastel e pincel usando solvente foi bloqueada pelo Instagram, segundo ele por direitos autorais, tá? Eu não sei se foi alguma denúncia, não sei se eles acham que eu usei música de alguma forma, né? Mas em todo caso não usei nem música e nem tem direito autoral de nada porque a live foi feita exclusivamente com técnicas que podem já existir, mas que nós utilizamos no nosso desenho, tá? Então não estamos infringindo nada. Eu estou aguardando eles responderem, né, sobre isso, mas isso não vai me impedir de continuar não, tá? Então vamos continuar aí. Chegou também a Evelyn, a Rosângela. Boa tarde para vocês. Já estou convidando a Linda aqui. A Vânia também chegou. Boa tarde. Oi, conseguem me ouvir? Sim, muito bem. Tudo bem? Tudo. É que eu tive um probleminha com o meu fone. Achei que não ia dar pra funcionar. Ah, entendi. Então, A Elis pode também continuar. está chegando por aqui. Carol Vegas também. Magia das cores. Tudo bem com vocês, gente? Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? O Paulo também chegou. Oi. Mas e aí? Que parte você quer fazer hoje? O que o pessoal preferir. Eu vou trocar só de prancheta, que eu esqueci que tinha deixado nessa daqui. Verdade, eu não peguei prancheta também. Vou pegar a minha. Achei que é essa que prende lateralmente. Eu tava colorindo outra coisa. Só trocar. Agora que eu percebi. Não sei, você decide. Talvez o gato, porque a gente vai descendo, não suja a mão. É, melhor, né? Fazer o gato, depois as folhas aqui a gente vai. Não sei como você vai fazer as suas folhas. Eu tô pensando em fazer uma de cada cor. Eu vou continuar fazendo com giz pastel. Eu também. Eu acho que eu vou ter que virar a folha aqui, porque senão o pessoal não vai conseguir ver. Porque a tela fica dividida, né? Ah, sim. Eu Assim, ainda acho que consigo arrastar pra cima um pouquinho, mas eu acho que aí você não tem como, né? eu não tenho muito espaço. Vai ter que ficar assim de ladinho. É, já dá pra ver todo o seu gatinho Ah, assim. Eu vou dar até um pouquinho de zoom aqui no meu. né? Eu acho que o meu assim tá bom. Acho que não preciso de zoom, a não ser que o pessoal peça. Você já escolheu a cor do seu gato? Olha, eu tô pensando em fazer um gato não puxado pro realista. Eu acho que ele tá mais com cara de gato de pelúcia do que um gato real. É, já eu não sei se eu vou fazer realista, mas ele tá muito com cara de gato cartoon, né? Não tá muito realista mesmo. Pra mim ele tá mais pra pelúcia. Então dá pra gente brincar bastante. Eu tô pensando em Dá? usar cinza, rosa. É, deixa eu falar os nomes certinho. É o cinzento, né? Que seria o cinza. O lilás e o rosé. Se eu Ai, tô achar pensando que, aqui. se eu achar que necessita de alguma corzinha a mais, ali, Elis falou, primeira live com a Linda. Prazer você aqui, Elis. Meu irmão tá me A fazendo ficar Freire meio, chegou. ficando sem vergonha.
Isso aí. Sonália Guiar chegou, seja bem-vinda. Talvez eu use o branco também em algum ponto. Vamos ver. Então, como muita gente acabou perdendo porque não salvou a live, então por esse motivo eu vou continuar com o giz pastel. Senão a gente podia até mudar para outra coisa. Podia, mas não vamos porque nós somos assim, birrentos. Pois é. Se foi denúncia, denuncie novamente. Se foi coisa do Insta, tudo bem. A gente faz tudo outra vez, sem problema. A gente vai fazer até ficar gravado. E se não ficar gravado aqui, a gente passa pro YouTube. Pois é, a gente vai fazendo até. Nem que a gente tenha que gravar e upar no YouTube. Exatamente. Gente, eu vou começar com o. Deixa eu ver o nome dele. Com o ocre, tá? Eu vou fazer ele amareladinho para laranja. A Vânia chegou, Sonália também. Olá, É meninas. Sonália Guiar. Uhum. Ó, para quem não entendeu a técnica ou não estava aqui na última live, nós molhamos o pincel no solvente, tá? E passamos no giz pastel oleoso para pegar o pigmento e depois distribuímos o pigmento na imagem, tá? Essa técnica economiza muito do material e te dá muito controle sobre ela, né? Sem contar que deixa pouquíssima textura do material no colorido e consegue depois vir com lápis para fazer detalhes, tá? A gente consegue colocar bastante detalhes ainda, mesmo com pincel, com próprio giz de cera ou com lápis de cor, independente qual seja o lápis. Como eu disse da outra vez, eu não sei se existe alguém que já faça essa técnica. Eu assisto muitas pessoas que fazem, principalmente os orientais, que usam muito giz pastel. Eu não gosto muito da textura que o giz, pelo menos esses nacionais nossos escolares, fica, que é grosseiro. E aí eu vi uma pessoa dissolvendo o giz pastel. Só que ela dissolvia num potinho, num godê, e eu achei meio chato fazer dessa forma. Então, por isso eu resolvi fazer direto no bastão aqui do giz pastel. E deu certo para mim, e resolvi compartilhar com todo mundo. Que tipo de solvente? Pode ser aquele EcoSolve. Quais outros solventes, linda? O que eu uso, peraí, deixa eu pegar aqui. Não. O que eu tô usando no momento é esse daqui. Diluente Eco Baixo Odor da Corfix. O EcoSolve, ele tem mais cheiro do que esse daqui. Esse daqui tem um cheiro praticamente imperceptível. Eu Eu estou que usando o tenho. EcoSolve, né? Você tá com EcoSolve ainda. É praticamente imperceptível, ainda mais a gente que tem sinusite, rinite, essas coisas, não ataca. Quando eu usava o EcoSolve, eu ainda ficava com um pouquinho de dor de cabeça. Agora também tem um outro importado que se chama Ganzol, que aí dizem que não tem cheiro nenhum. Não posso afirmar 100%, porque eu nunca usei. Mas quem já usou, afirma que não tem odor nenhum. Então, tudo vai depender. Mas esse daqui é super de boa. Pra mim, que sou muito chatinha com cheiros, Esse EcoSolve ainda tem um pouquinho de cheiro, mas não chega a ser totalmente irritante. Mas para quem tem rinite e sinusite, ele pode incomodar um pouquinho. né, principalmente se for em ambientes fechados. Agora, esse daqui tá tranquilo. E vocês veem que é super rapidinho, a gente consegue espalhar bem, pouquinho pigmento. A Sonália falou que lindo O esse bastão colorido. nem tira nada.
basicamente, do bastão, ó. Então rende pra caramba, então fazer E- um bom uso do material. Então, Sonália, eu não sei de onde você mora. Eu sei que na Amazon vende dele, é menos que R$ 50. Só que a gente, como mora aqui em São Paulo, então a gente tem os armarinhos Fernandos aqui. Esse meu mesmo eu paguei R$ 30 nesse meio litro. E É rende bastante. bastante. Rende super bastante, porque, ó, desde domingo eu tô com essa esponjinha aqui, não acrescentei nada. E já fiz outros coloridos. Então você umedece só a pontinha mesmo do pincel aqui na esponjinha. Então é super tranquilo. É, você não carrega de solvente, não, é só Não, molhar de leve. é super de leve. Ó, como vocês podem ver aqui, ó, quase não tem solvente. Até porque se a gente coloca muito solvente, começa a escorrer o solvente aqui no bastão, né? E a intenção não é escorrer. Você vê que até molha um pouquinho aqui, mas não chega a umedecer o papel que envolve aqui o bastão. É só mesmo para a gente Tirar um dissolver, pinguinho. dissolver um pouquinho e vir aqui, ó, o resíduo na ponta do pincel. Deixa eu fazer, focar, peraí. Ops. Acho que conseguiram, né? É só nesse sentido. Fica a textura do papel, umas outras pessoas tiveram dúvida na live passada, se passava para outra folha, se ficava grudento. Não, depois que ele seca, não fica nada. E era justamente esse negócio de ficar grudento, usando ele direto, que eu particularmente não gostava. Principalmente se fosse para fazer em livros. Em folhas, eu vejo as pessoas guardando, assim, em caixas, né? E aí super de boa, mas em livros não gostava, porque se eu tivesse que guardar os livros fechados, corria o risco de sujar, né? Então eu sempre tive essa preocupação. Se eu não me engano, a Sonali ela tem uma loja de materiais de colorir. Se eu não me Ah, engano, é? foi daquela loja que eu ganhei lá no canal dela. Acho que é dela, Ah, legal. se eu não Então, me seria, engano. se for ela, realmente, é bacana ela levar para o público dela. É, o pessoal de lá, porque como é já na região Nordeste, É muito muitas das difícil do pessoal ter vezes essas coisas. é complicado ter para lá porque paga o frete muito alto, né? E Então, ela, se como. tiver por lá, né, já que ela é de lá, fica mais tranquilo para o pessoal pegar. E também tem potinhos menores. Olha só que bacana quem entrou. Evelise. É, deixa eu acompanhar aqui o que você perdeu. Tá? O Elias chegou, o Renato Tavares chegou, a Edneia. Oi, pessoal. Esse daqui eu nunca vi por aqui, é VVV24.03. Joseane, Todo mundo seja Evelise muito. de Fátima, boa tarde. Fabi Samelo também chegou agora. Boa tarde para todos vocês, sejam bem-vindos a essa loucura que a gente chama de live. Na verdade, é um bate-papo, né? É uma coisa que a gente já costumava fazer. A gente fazia as nossas tardes coloridas com algumas amigas. E aí, por que não abranger para mais amigos? Na verdade, eu É normal. comecei a perturbar meu irmão. Ai, faz live, para ele fazer, não para eu fazer. É, mas aí você tem técnicas que você usa que normalmente eu não uso, bora trazer para o pessoal conhecer. Nada mais que justo. Pois é, a gente bota alguém na fogueira e vai lá e se queima junto. Hilda chegou, boa tarde, Hilda, Odete, Adila, tudo bem? Oi, pessoal, tudo bem? Para quem tem chegado agora, nós estamos usando a mesma técnica que usamos na live anterior, que foi bloqueada, tá? Usando o giz pastel, o solvente colocado aqui numa esponjinha, tá? Aí a gente molha o pincel
Na esponjinha, só encosta lá para tirar um pouquinho de óleo, passa no giz pastel e transforma em tinta e passa na nossa ilustração. Isso permite com que não fique aqueles gruminhos do giz, né? Não vai ficar aquele relevo também, que é uma característica legal, mas muitas das vezes incomoda em ficar no livro aquele relevo todo. Estamos trazendo para cá de uma forma mais leve. Isso daqui para fazer base de tudo facilita. Inclusive, para quem não viu na última live, essa pele, a base do olho, a base dessa boca e toda essa blusa amarela aqui foi feita com essa técnica, tá? E rende muito. É, teve, Olha, Evelise falando que nunca tinha assistido a uma live no Insta. Então, que bom que você está aqui estreando junto com a gente, Evelise. Seja muito bem-vinda. que legal. Ana Artes Ateliê chegou também. Bem-vinda. Oi, Ana. Você já está no rosinha, né? É, eu tô colocando alguns pontinhos aqui de rosinha. Não tô me prendendo muito, não. Se joga aí. Também vou me divertir aqui com o meu. Depois eu quero fazer alguns detalhes nele aqui com o próprio lápis. Um lápis que eu particularmente não gosto muito, por ele ser muito encerado, mas com o solvente vai me ajudar bastante aqui. Então, já já eu pego. Nossa, vocês veem que eu troquei de pincel, peguei para o mais fininho. É praticamente nada de giz aqui que a gente pega. Pessoal, será que algum deles aí costuma fazer com giz pastel? Gente, contem aí as experiências de vocês com giz pastel, se vocês costumam usar, em que vocês usam, se é mais para fundo ou para fazer a pintura mesmo com ele. Conte aí, a gente adora saber. A Fabi Samelo perguntou se a gente descobriu ainda por que que foi bloqueado a live. Não. Consta como direitos autorais, né, da Universal Music Group, mas não tem nenhuma música naquela live, né? A gente achou muito estranho. Então, ou realmente foi uma falha, né, do Instagram, ou foi denúncia de alguém, né, querendo pegar os direitos do que a gente estava fazendo aqui. Então, estamos aguardando. Eu reivindiquei para análise, tem até 7 dias para eles responderem, né? Então, É vamos porque ver o que vai a acontecer. gente sabe que nesse mundo de colorir agora o pessoal está vendendo muitos cursos e tudo mais, e de repente não gosta muito que a gente venha aqui e faça as coisas de graça, né? Mas só tem que entender que tem público para todo mundo, só nasceu para todos, e muita gente não tem condições financeiras no momento de pagar os cursos. E se a gente pode ajudar essas pessoas, Não que a gente porque esteja ensinando tanta coisa diferente assim, né? Mas não é nada assim, nossa, que coisa fantástica, mas, poxa, às vezes você está com material em casa que não está usando para nada porque não sabe o que fazer com ele, como uma colega mesmo me disse, que já ia desapegar do giz. Falei, poxa, não faz isso não, tenta mais um pouquinho. Rô, dá para fazer flor sim. Vou até pegar o que está aqui do lado, eu nem ia mostrar, eu estava fazendo umas misturinhas aqui, olha. E eu comecei, que tá bem pertinho, eu comecei a fazer algumas flores aqui. E é do mesmo jeito que eu estou fazendo aqui. Misturando solvente, misturando cores e
E eu tô fazendo sempre com o Giotto, como eu disse de uma outra vez, o Giotto para mim é o que menos tem pigmento e tem mais cera, né? Então, se a gente conseguir fazer alguma coisa com o Giotto, a gente consegue fazer com qualquer outro. E o Giotto é o que a gente mais encontra na maioria dos lugares. Giotto, Stadler, Cis, são os mais comuns da gente encontrar aqui no Brasil. Agora eu É, vou usar. Qual é o nome aqui? Vou usar o marrom mesmo, o brown, tá? eu misturei um pouquinho do preto com cinza para mim conseguir um cinza um pouquinho mais escuro, para mim dar um sombreado aqui nas patinhas. Tô dando sombreado, mas assim, ó. Tô dando É, uma. então, Dando um Elis, pouquinho de degradê. depende, Elis falou que ela usa e ela passa com o próprio dedo. Eu já tentei fazer isso, mas eu tenho um pouquinho de gastura. É coisa de cada doido com a sua loucura, né? Sem contar que para mim entra embaixo da minha unha e vai me dando um pouco de agonia, mas dá para se usar também, como a gente trouxe aqui uma outra vez com cotonetes, fuminho, é, com esses pincéis aqui de silicone, Silicone. né? Com pincel de silicone, com solvente, sem solvente. Porque o giz, na verdade, quando você começa a aquecer, ele, ele começa a espalhar, né? Claro que os profissionais, eles espalham mais fácil, dissolvem mais fácil e vão se misturando do que os nossos meros escolares aqui. Mas dá para fazer sim. Agora, tipo, é uma coisa que eu tenho um pouco de gastura de ficar sujando a mão, então eu acabei optando por pincel, deu certo para mim, e por que não compartilhar com vocês? A Dila disse que esse mundo de colorir tá pi, realmente. Pois é. Mas não tem nada Ah, não. Esse povo que se guarda o segredo para si acha que está ganhando, na verdade está perdendo, porque conhecimento é assim, quanto mais a gente divide, mais a e gente mais ele aprende se multiplica. mais a gente aprende ensinando do que guardando para si. O mundo da arte em geral, não é só no de colorir, não. É, deixa eu ver o que mais a Evelyn falou. Eu comprei recentemente o giz, não tive a oportunidade ainda de usar e adorei essa técnica. Então, Evelyn, o legal dela é porque você basicamente consegue fazer um mix media, né? Que é a utilização de vários elementos, de várias técnicas, né? Porque normalmente se você fizer com o giz, ele pode, ainda mais esses escolares, deixar já encerado a ponto de não pegar tantos detalhes de lápis. E assim você consegue fazer tranquilamente. Deixa eu ver o que mais. A Rosângela disse que máximo lindo, obrigada por mostrar e responder. O Elias falou que ontem a live do Vini não foi notificada para ele. Às vezes o YouTube faz isso, amigo. Aí você faz o seguinte: você vai lá no canal, desmarca o sininho e marca de novo pedindo para ver todos os avisos, tá? Mas não é só no YouTube, não. Às vezes aqui no próprio Insta também. A gente segue algumas pessoas. Muitas vezes a pessoa está em live e a gente não recebe. Então tem que sempre ficar De olho. de olho. Não tem jeito. Fabi Beleza? Samelo disse: eu tenho curso de pastel seco e não sabia usar o pastel oleoso desse jeito. A gente nunca sabe tudo, né, Fabi? Por mais que a gente faça cursos e cursos, aprenda, faça com grandes mestres, sempre alguém vai trazer alguma forma diferente de usar, né? É E a gente vai acabar adaptando para a nossa forma, né? aquela coisa, ninguém é tão sábio que não possa aprender, nem tão indouto que não possa ensinar. Então a gente sempre tem o conhecimento para a gente poder ficar trocando com os outros. A Tawane chegou por aqui, a Elaine Cristina chegou por aqui. Boa tarde, meninas. Oi, meninas.
A Tawane tá falando que o suporte chegou, né? O que eu indiquei para ela. Eu até mandei o link da mesma loja que eu comprei, esse que eu uso para fazer a live. E Ah, que massa! que ela achou ótimo e está agradecendo aqui pela dica. Que bom que você gostou. Agora você vai ter mais facilidade aí, não vai precisar de tanto, não é gambiarra, né? Ajuste técnico, né? Com materiais inadequados para conseguir fazer as suas lives. Espero que ajude também na gravação dos vídeos aí, que você volte a trazer mais conteúdo pra gente, que a gente ama ver seus vídeos, viu, moço? E agora tá com a participação especial do marido, né? Você viu que chique? Não é? Luiz que queira fugir agora pra ver. O mundo de colorir corre atrás dele. Deixa eu ver aqui. Elaine É... Cristina acabou de entrar. Sim, sim, eu falei. Você até deu Falou? boa tarde, menina. Aham, Ah, foi? Foi no foi. automático. Mandei boa tarde pra todo mundo. Ó, a Tati falou, eu faço crochê e já ensinei algumas pessoas e nunca cobrei nada por isso. Então, A Fábio, gente, pode falar. pode continuar. Não, não, depois eu leio, é outro comentário. Não, o pessoal muitas vezes vai lá, suga o conhecimento de pessoas gratuitamente e depois cobram. Nada contra, sabe? Mas, poxa, se recebeu de graça, por que que não passa de graça também? Não que não possa cobrar de quem queira pagar, né? Nunca, não tem Mas, problema. mas que pelo menos não interfira em quem está passando gratuitamente, Pois é, né? Ou nem queira pegar os créditos todo para si. é. Igual eu tô falando, a técnica não é exclusivamente minha. Eu nunca vi ninguém fazendo exatamente assim. Eu vi uma pessoa diluindo. Gente, não sei se vocês viram, eu fiz ele bem amarelinho com ocre e agora eu tô vindo com o marrom, que é um tom mais avermelhado, fazendo os detalhes, assim, fazendo sombreamento e tal, tá? Né? É, deixa eu ver aqui o que mais foi dito. Deixa eu voltar um pouquinho que eu me perdi aqui. Se f- Tá, Na Tati, parte já do falei crochê. da. Sim, agora a Fabi. Concordo muito com isso, gente. Compartilhar conhecimento, simplificar a técnica para todo mundo conseguir fazer. Ninguém sabe tudo. Exatamente. Sara Exatamente. Godoy chegou. Boa tarde, Sara. Oi, Sara. O Elias diz que gosta de usar o giz gel, que é bom. Sim, é A bem Elis falou: se bacana. foi denúncia, foi algum invejoso, sem criatividade de fazer o que vocês fazem. Sim, eu não espero que não tenha sido, né? Torço muito para que não tenha sido, mas se foi Mas se foi também, também, se deu mal, porque a gente vai continuar. Todo dia, uhum, mesmo que bloqueie sempre, quem estiver ao vivo vai continuar vendo. E paciência. né? Isso aí. Vamos vencer pelo cansaço. A Dila tá rindo ali do ajuste técnico. A Elaine falou: vocês dois usando o giz oleoso. Exatamente, hoje os dois no giz oleoso, tá? Pois é. A Thelminha chegou. Boa tarde, Thelma. Oi. A, a Elaine também tá rindo do ajuste técnico. A Tawane falou que depois dessa nunca mais fala gambiarra. Marisa Colorindo chegou, boa tarde. Boa tarde. A Tal disse que o Luiz gosta de fazer as lives mais do que ela. Ah, Então é? tá na hora dele começar a Bota colorir ele. e você ficar comentando, tá? Isso aí. Bota ele pra colorir. Quero ver se ele vai ficar tão animadinho. Ah, Fazer ao vivo dá uma tremedeira nas mãos, já que a gente tá sentado, não dá pra tremer tantas pernas. a Elis falou com a Tati ali, deixa eu ver. Ó, meu marido, a Rosângela, né? Meu marido já prometeu comprar esse suporte para mim também, muito bom. Então, tal, realmente foi triste a outra não ficar salva, mas foi o que a gente fez. Foi essa blusa amarela com um giz nesse mesmo estilo que a gente está fazendo aqui o gato, tá?
E a E essa pele? pele também toda no giz oleoso dessa forma. Só que a pele, o que, que a gente fez? Primeiro veio com as sombras, tá? Porque aí quando a gente vem com a cor de base, que é o rosa claro, a gente consegue diluir a outra, não fica tão marcada. E depois também dá pra fazer alguns retoques com lápis de cor por cima. Deixa eu ver o que mais. A Elaine, Ah, você tá onde? não, peraí. Tô aqui na Então vai você do. lendo, senão eu vou te atrapalhar. Foi a da Tal, né? Que ficou triste pela live não ter ficado. O Elias falou que entendeu, que depois vai fazer esse negócio do sininho lá no YouTube. Uhum. Sim, ó, a Elaine perguntando, a Aline, perdão, perguntando se o pincel de silicone é o de modelar argila. Ele Argila, normalmente é usado biscuit. para modelar argila e biscuit. Normalmente é esse kitzinho assim com 5 pontas, ó, diferentes, tá? Então ele também é bastante usado. A Elaine perguntando se foi a live do cabelo, não, foi a live da pele que foi bloqueada, Elaine. Elias cumprimentando a Thelminha e a Suzy Silva chegou. Boa tarde. Ó, acompanhei. Então chegamos aí até o. Ah, peraí, ainda tem mais. Pensei que eu tinha chegado. Ler os comentários é de boa, a Tawane falou. Pois é. É, o Elias falou que que tão fofinhos os gatos. A Thelma mandou oi pro Elias. A Tal disse que não sabia que dava para passar o lápis por cima do giz. Depois a Linda e eu também vamos É, eu vou provavelmente passar. usar, tá? Para fazer alguns detalhes. Os Ah, bigodes Tati. aqui, alguns detalhezinhos, a gente vai usar, pelo menos eu vou usar o lápis. Agora eu vou passar o branco, só para dar aquele aspecto aveludado em cima. Porque, ó, aqui já secou, rapidinho já seca. Deixa eu virar aqui a folha para mostrar para vocês. Que aqui, ó, ele só tá úmido. Peraí, deixa eu botar aqui. Ele tá úmido aqui no gatinho, onde eu acabei de passar. Mas o restante que eu já tinha pintado na live anterior, nem cor passou pro lado de cá. Isso aqui é um sulfite. Sulfite 180 gramas. O Jandainha. Não estão patrocinando a gente não, e não é merchan, gente, mas é só para falar que não é um papel de super qualidade, Caro. caro, não. A gente está fazendo assim tudo muito acessível, porque a gente sabe da realidade do povo brasileiro. A gente não Porque é ganha a em nossa. dólar, a gente não ganha em dólar, não ganha em euro. Eu vou deixar o Entendeu? meio do olhinho aqui um pouquinho mais claro, né? Para dar aquele aspecto de luz. Deixa eu ver aqui. Eu aprendi no. A Tati, né? Falou. Eu aprendi no Uhum, YouTube. Tem muitas pessoas boas ensinando lá de graça também. sim. Ela falou que vê vídeo da Edilene Fittipaldi. Legal. Eu, eu assisto vários, A Elis falou só que não não sou tinha boa com os percebido, nomes. não tinha visto que o brinco da menina é um lápis. Sim, ela é uma Pois colorista. é, Na realidade, ela é baseada na própria Mariola Budek, tá, gente? Pra quem não pois é. sabe, ela fez baseada nela mesma. A Se gente vocês que não forem no, colore com a cor dela. se bem que o cabelo dela é marronzinho, né? Da Mariola. Ela é meia Ah, ruivinha. o seu O, saiu, mas o meu tá rosa. Mariola é ruiva. E ela tem. Por isso que ela desenha tanto cabelo, porque o cabelo dela também é enorme. Uhum, e bastante. É. A Jéssica Carvalho chegou, boa tarde. Boa tarde. O Elias disse que usou giz para fazer a água do desenho da bruxa dele. Muito bom, Elias. Até a minha perguntando por que foi bloqueado. A gente acha duas coisas. Ou foi erro do Instagram ou denúncia de alguém. Mas seja como for, a gente não desistiu ainda não, tá, gente? Continuamos aqui.
Se vai conseguir Ah, recuperar, a gente não sabe, mas, se não recuperar aquela, a gente faz outras e outras e outras até o dia que fique alguma gravada. pois é. A Rosemeire chegou, boa tarde. A Rosângela falou que tá amando os gatinhos. Deixa eu ver se eu cheguei no último comentário. Cheguei, gente. Agora eu vou conseguir colorir um pouquinho. Pingou demais. Vou pingando solvente demais aqui no meu gatinho. Vou pegar um vermelhinho aqui, que ele é tipo o vermelho cereja. Deixa eu ver qual é o nome dele. É o magenta, na verdade. Só pra deixar mais vermelhinho esse nariz. É porque depois, Eu vou. quando o giz pastel ele seca dessa forma, ele reage tipo aquarela. Ele dá uma clareada. Então a gente pode voltar e consertar, passar uma outra camada de boa, sem medo de ser feliz. A única diferença entre ele e a aquarela, mesmo que a aquarela expande, ele não. Onde você colocar, ele vai ficar. Mas até em questão de transparência, se você colocar muito solvente, você consegue deixar ele com uma transparência muito boa. Sim. Consegue deixar ele bem suavezinho mesmo. Uhum, bem transparente. Deixa eu só virar aqui um pouquinho, que o espaço aqui da minha mesa não é muito grande. Então, gente, quando vocês pegarem um. Se vocês tiverem um material claro, né, e quiserem fazer isso, tem uma área muito grande para colorir, vocês falam assim, eu vou gastar muito lápis aqui, faz a base com o giz e depois vem retocando o que vocês acharem necessário com o lápis, que economiza muito o material de vocês, né? E o giz em si não é tão caro, né? Dependendo da marca que você compre. Olha, eu vou pegar o preto do lápis Tris mesmo. O Mega Soft, que nem é o meu predileto. E vocês percebem que como pega facinho a cor. E como desliza. Se você não tiver cuidado, você acaba até errando, porque ele desliza muito fácil. Né? Também vou usar o tris, vou apontar aqui. O meu já estava Então hoje vocês apontadinho. vão ouvir um pouquinho de ASMR dos apontadores de manivela. Eu vou usar o Tris Megasoft também, os tons de pele. Esse daqui é o 7. Tá? 7. Tá até meio apagadinho já. Vou dar uma reforçadinha aqui no lábio. No narizinho dele, a parte que seria de sombra. A única coisa que eu acho que não é bacana a gente passar aqui são canetas. Tipo, é, aquelas canetas nanquim, as fines, porque é muita cera. A gente vai acabar estragando a pontinha das canetas. Quem quiser usar, tudo bem. Vai por conta e risco, mas eu não gostaria de usar a minha, não. Tem um pouquinho Até de dó. esferográfica pode entupir, né? Pois é, tem um pouquinho de dó do meu material para estragar assim de qualquer jeito. Aí, como ele ainda está levemente úmido, se você deixar forte demais com o próprio lápis, só dá uma passadinha com o dedo, ó, que ele dá uma suavizada, ele dá uma mesclada. Uhum. Ele ainda está com solvente aqui, agindo, Ou também então você dá pode para vir só trabalhar bem. com pincel mesmo, com solvente. Sim. Peguei um lápis mais ou menos na cor que eu usei aqui, que é o marrom, só para dar um reforcinho, fazer uns detalhezinhos.
Só fazer uns cíliozinhos aqui dessa gatinha. Esses cílios depois eu vou vir com outra cor. Vou pegar um mais escuro ali. Vou pegar só um rosadinho aqui. Eu tô pegando o Super Soft, o Tropical, o número 9 dos tons tropicais. Só pra Mega ter esse... soft, né? É, o Mega Soft. Tudo da Tris. E como eu não gosto desses aqui para outras coisas, usar puro porque ele não mescla tanto, mas para esse tipo de coisa aqui, como eu já passei o solvente, ele age muito bem. Só para deixar a boquinha mais coradinha. Ó, dá até para vir aqui nos olhinhos da gatinha e até ressaltar essa sombra aqui que eu acabei colocando, ó. Todo mundo vê que pega super de boa. Vou passar bem fraquinho, porque se eu esfregar muito ele vai ficar bem forte. E com o pincel Ó, ele... que ainda só úmido, Ah, eu venho aqui só para esfumar. Sem umedecer mais lá, só o que eu já usei. Ainda fica um pouquinho de resíduo no pincel. Acho que estão conseguindo ver, né? sim, tá bem enquadrado. A Clarice chegou, boa tarde. O Elias está falando ali que ele usa o giz gel e o seco para fazer fundo porque acaba com lápis. Ah, Realmente, é. Elias, acaba bastante. A Tati É. disse que você tá pintando a gatinha dela, que é a Gigi, que é cinza, e é igualzinha que você tá pintando aí, que ela tá amando. Ah, que barato. Que legal. Uma inspiração sem saber que estava sendo inspirada, hein? Pois é. Depois marca a gente numa foto da sua gatinha pra gente ver, ou manda no direct lá pra gente olhar a sua gatinha. Pois é, gatinhas. Tá, pera aí, eu vou pegar um pouquinho de um rosado aqui, porque eu quero deixar essa bochechinha levemente mais avermelhada. Como É, se eu ela já de... tivesse um blush. eu deixei um pouquinho coradinha, mas bem pouquinho. Eu vou usar um Eu vou pegar um outro aqui e colocar um pouquinho de cor. Rosé Madder aqui, O pessoal parou de falar, ou a gente tá muito chato, ou eles estão muito concentrados. né? Eles falou, Obrigada, grande linda, estão lindas as pinturas. muito obrigada. Só para deixar mais coradinha a bochechinha da gatinha. Eu peguei um rosa um pouquinho mais claro, que é o 11 do Mega Soft Tropical. Mas Ficou levemente exagerado. podia ser qualquer outro lápis, não tem problema. Mesmo que fosse um Raptime, pegaria aqui tranquilamente, com muita facilidade. E é aí que dá pra usar muito dos lápis que vocês acham que, não gosto tanto, não dá pra usar. Essa é a É, hora. tipo, aquele lápis que você fala que é o pior, porque você tem que fazer muita força para usá-lo, é a hora de usar é agora. Fazer toda a Tô vindo economia. aqui, tô vindo por cima com um pouquinho de ocre, porque eu exagerei no rosa, tá? Peguei um rosa muito forte. Passando o ocre por cima. Eu vou fazer a base desse lápis aqui, da orelhinha dela. Já vou adiantando. Pra gente ver se a gente termina hoje. Será que termina? Creio que sim, porque vai faltar só o fundo. E o É. fundo eu vou fazer chapado, né? Só uma cor. Que isso, jovem? Que preguiça é essa? Não é preguiça não, mas eu acho que vai ser informação demais.
porque eu já tô bem vibrante aqui. Eu tô pensando em fazer uma cor mais neutrinha no fundo pra deixar ela destacada. É que seu cabelo tá daquele jeito. Gritante, né? O seu tá mais básico dessa vez. É, é que eu sou a básica. Uhum, Sou a básica da família. Mentira. claro. Reforçando só os pelinhos. Olha aqui, Foi coberto aqui. com o próprio pincel. Dá pra fazer as marcações, as sombras do Menina, lápis você já tá aqui. fazendo lápis. É, eu falei que eu ia fazer o lápis, a orelha dela. Eu pensei que você ia fazer no lápis a orelhinha Não, da gata. não. Não, não vou puxar mais nada, não. Eu não te falei que ia deixar. Foi que eu entendi errado. Eu já tô terminando a gatinha também. Aqui ficou levemente manchado. Vou pegar mais um pouquinho de ocre. Suavizar a mancha daqui. E essas manchinhas dá aquele efeito levemente aquarelado também no seu desenho, né? A Linda caiu, já tô chamando ela de volta, tá, gente? Só esperar ela aceitar, tá, gente? Ela já. Olha, deixa eu ver ali quem chegou. O Rafa chegou. Bem-vindo, Rafa. Elaine, que isso? Você falando que eu estou com preguiça? Que calúnia, que absurdo. Chama ela de novo, que ela não aceitou. Tá voltando, gente. Peraí. Gente, eu chamei. Só não sei se ela vai conseguir voltar. Falou que ela não pode participar. Peraí. Linda, se você estiver ouvindo e tiver com algum problema, eu já aceitei você 2 vezes. Já te aceitei 2 vezes. Vê aí se tá com algum probleminha. Qualquer coisa, a gente dá uma paradinha e volta, tá? Se ela não conseguir entrar, gente, a gente dá uma paradinha nessa e abre outra, tá bom? Então, tá faltando o fundo e uma borboleta, Elaine. Tô quase terminando. A Fabi falou assim: a minha amiga tá fazendo um curso de mix media. Se ela, quando acabar o curso, montar um canal ou fizer lives com algumas coisas que aprendeu, a Pro pode ficar muito brava? É, Não, você, porque ela vai estar dividindo o conhecimento que ela adquiriu. A forma com que ela vai disponibilizar esse conhecimento, desde que ela não use exatamente o material que ela usou no curso, é com ela. Entendeu? Não, não tem nem por que ficar brava. criatura, você me derrubou, foi isso? Não, você que saiu aqui, eu nem tinha nem percebido que você caiu. Aí eu te E aceitei eu, 2 vezes, você não entrava. não conseguia voltar.
Eu Falava que manda... você não podia aceitar o convite. Então, eu não conseguia voltar. Acho que eu te mandei umas 10 vezes. Tá de palhaçada. Eu acho que o problema é comigo, viu? Ah, sei lá, eu acho que você que não tá querendo participar da live tá arranjando desculpinha. Né? Aham. Palhaço. Palhaço. Ó, Eu a perguntei. Fabi perguntou lá sobre se a professora ia ficar com muita raiva, né? De quê? Aí, se a amiga dela tá fazendo um curso de mix media, Ah, e se a amiga dela começar a gravar vídeo pro YouTube ensinando, se a professora ficaria com raiva. Olha, ela pode até ficar com raiva, por quê? Porque sua amiga vai estar ensinando de graça algo que ela vende o curso, porém é aquela coisa, se sua amiga ensinar do modo dela, sem usar as mesmas imagens e sem usar o material de apoio dessa professora, a professora não pode falar nada? então, era justamente isso que eu ia falar. Ela pode ensinar, mas ela não pode usar o material didático dela. Ela vai ter que criar uma coisa assim do zero. Mas a técnica, gente, não tem como. É tipo, no meu caso, eu fiz fotografia. Se eu for dar aula de fotografia, meus professores vão ficar com raiva de mim por causa de fotografia? Não, eu só não posso usar o material da escola onde eu fiz. Mas nada impede. É uma bobagem essas coisas. Tem coisa bem pior acontecendo, o pessoal vai lá, pega tutorial no YouTube, fica pegando as ideias dos outros e depois estão falando que foram eles que criaram. Tá acontecendo bem pior. Sim, tem gente que tem clubes e não sei o que aí, que ensina técnicas revolucionárias que nunca foram vistos na Terra, mas são todas cópias de vídeo de gringos aí que a gente já viu. E a Pois pessoa é. lá ganhando falando que é técnica própria. Então, Gente, se você não quer que ninguém faça o que você faz, não ensina, não mostra, porque não tem isso. Ainda mais na era da internet. Nada se cria, exatamente. tudo se copia. É, voltei, gente, voltei. Passou a revolta? Eu tô revoltada. Você me Tô, abandonou aqui, você tá revoltada, tô abandonando as revoltada. pessoas. Eu, eu tô revoltada com o tio Zuki. Ó, eu passei um rosa claro e agora eu vou passar um pinguinho de marrom por cima, só pra dar uma corzinha de madeira de lápis. Sim. Já vou aqui para minhas folhas. Como ela é menininha, a folha vai ser, uma folha vai ser rosinha. Eu acho que eu não posso usar um pouco mais de rosa aqui, né? Eu acho que vai gritar, né? Nem rosa nem amarelo, porque até seu gato é meio amarelo. Uhum. E Eu começou acho. barulho ali na Sabesp. Se sair aí, gente, me desculpem. Aqui é a vida real. Estão Empresas com a trabalhando. britadeira ali. No áudio em si não tá saindo, não. Eu tô ouvindo É, aqui porque. também não. Ó, a Liz tá falando tudo leva a crer que é bug do Instagram. Aham. Coloridos da Dani chegou, bem-vinda. O pessoal tá rindo, treta, treta, vocês são demais. Então, a gente sempre usa aqui o papel mais barato que a gente encontrar. Não que a gente Vou até não pegar o tenha papel outras aqui pra coisas. verem. Você tem o saquinho aí próximo. Tenho e eu tenho a prova do preço. Ah, tá. Ó, R$14,90, tá? Eu paguei. Nossa, você São pagou caro, 50. hein? Eu paguei caro porque eu comprei aqui na cidade, eu não comprei. Se vocês comprarem na Shopee, Peraí, é mais em conta, tá? deixa Ó, eu ver se o é meu tem 180 preço. gramas, tá? Ou seja, um sulfite de 60 quilos, que é o de 180 gramas, da Jandainha.
Ah, É não. bem baratinho, vocês pagam menos de R$ 10 pela internet, 10, R$ 12 na internet. Deixa eu fazer, que o meu não é 180 gramas, o meu é mais fino que o seu ainda. O seu é de 120, né? O meu é 120 gramas e olha o preço. A gente pagava, não era 5,99. 5,99 a gente pagava no de 120. Gente, eu uso esses de 180 quando eu vou usar mais camada de coisa, mas o 120 é onde eu colori a maioria das coisas, tá? Esse daqui é de 120, mesmo com solvente, tá tranquilo. Agora, claro, para aquarelar já não dá, porque é água, né? Nenhum Eu dos tenho, dois realmente dá para aquarelar, assim, dá para você é, tentar, tipo, mas não é específico para isso, né? não dá para colocar muita água, né? Tipo, é um espirrinho. Só um pouquinho de marrom aqui para fazer essa Mas a gente é sombra. brasileiro e faz um banjo gambiarra. Ajustes técnicos. Ah, desculpa. Faltou um pelinho da gata que eu não fiz. Eu tô vendo. Esse um pelo faz toda a diferença, né? Deixa eu ver Com as cores certeza. que eu vou usar no papel. Eu vou Às usar um vezes, verde. Eu vou usar 3 tons de verde, porque eu no sou papel? rebelde. Aham. Ah, eu já até imagino um dos verdes. Não, não vou usar o verde água, não. Não? Não. Às vezes eu uso também o papel opaline. Só que o opaline, por ele ser muito liso, esses lápis mais encerados, eu não acho que fique bom. Eu acho que é para as pessoas, assim, pelo menos quando eu comecei a colorir em papel, eu pegava o mesmo lápis, fazia várias impressões, assim, cada um em um Um tipo de papel. papel, e eu comecei a usar, tipo, por exemplo, Super Soft, vários coloridos, em papéis diferentes, com o mesmo lápis. Aí depois, quando eu terminava todos daquele mesmo papel, aí eu pegava outra marca de lápis e ia testando, até ver o que eu achava cada um. O único para mim que tanto faz qualquer papel é o Super Soft. Mas os mais encerados em papéis mais lisos, eles dão mais trabalho. Ou Não também aguenta a camada, né? ou os que são muito secos também. Não aguenta a camada e começa a virar aqueles grumos, aí é ruim. Pelo menos para mim. Mas tem gente que faz realismo super bem e eu tiro o chapéu pra esse povo. Né? Eu estou usando o Pale Green, né? Que é o como se fosse um pastel, verdezinho pastel. É bem clarinho mesmo. Ah, o Elias teve que sair e voltar porque travou para ele. Acho que é o próprio Instagram que tá sobrecarregado os servidores. Acho que acaba dando esses BO. É muita gente nas redes sociais. Ó, a Elaine perguntou aqui. Sobre os coloridos, vocês se inspiram em outros coloristas, em fotografias ou misturam tudo? Às vezes tudo isso e às vezes nada disso, Elaine, depende do momento. É, eu como estudei fotografia, eu fico pensando muito na iluminação de fotografia. Normalmente as minhas, é, principalmente se for em rosto, né? Eu não sou muito de usar muita luz, porque o meu tipo de preferido de fotografia é a fotografia high-key, que ela não deixa muitas marcas no rosto, sabe? É uma fotografia mais clarinha. Mas, no geral, não me inspiro muito nas outras pessoas, não. Tento até não olhar muito
das outras para não ser muito influenciada, sabe? É mais olhar a técnica mesmo, mas essas coisas dessas artistas, Cor. dessas ilustradoras, cores, essas coisas não costumo. Tem gente que quando pega uma ilustração, por exemplo, pega essa ilustração, vai primeiro buscar a inspiração em algumas que já foram coloridas. Eu procuro não, porque a gente acaba tendo tendência a copiar alguma coisa. Mesmo que Creio que assim, inconscientemente. no momento de aprendizado, né, todo aprendizado na sua vida, desde a escola, o primeiro aprendizado é através da cópia. É. Então, eu acho válido quem está começando querer seguir um tutorial todo, né? Fazer tudo da mesma cor, tudo igualzinho, porque aí você está aprendendo tanto a mistura de cor que a pessoa está fazendo, vendo ali né, para ter esse contraste, né? Luz, sombra, é, o degradê, tudo isso, essas técnicas, quando você vai fazer pelas primeiras vezes, é na base da cópia, e você tentando deixar parecido com aquele ali. Mas Mas é a mais partir por do momento que você insegurança, né? aprende, não só em segurança, porque quando você está aprendendo na escola, quando você foi pro prezinho, você não sabia o que era um A, E, I, O, U, né? Se você nunca teve contato com aquilo ali. Você está primeiro vendo, copiando, para depois você entender o que é aquilo. Então, acho que na arte é a mesma coisa. Primeiro você consegue copiar, compreender e depois aplicar aquilo ali da sua forma, né? Uhum. A Fabi falou que Supersoft é o melhor lápis. Elaine, agora respondendo eu, no que eu me inspiro, nas loucuras que vêm da minha cabeça. Às vezes, por exemplo, se eu quiser fazer uma pele indígena, eu vou pesquisar fotos de indígenas, de vários povos, né? Vou ver qual é o tom de pele que eu quero para aquela ilustração, pego os lápis e aí eu aplico a luz e sombra de acordo com o que eu vejo naquela ilustração para mim. Entendeu? Eu só vou buscar a referência de cor, de tons de pele, muitas das vezes. Mas, tirando isso, o resto é tudo de cabeça mesmo, da loucura que vem. Às vezes você pode, para ficar mais fácil de combinação de cores, pesquisar tipo paletas de cores, combinação de cores, quando a pessoa não tem muita experiência, né? Acho que tudo ajuda. Ó, o Renato diz que usa papel 200 gramas, barato mesmo, e o Supersoft ajuda. Sim, ele é muito bom para fazer base, para fazer degradê, ele facilita mais do que os lápis mais sequinhos, né? Porque a mistura dele é mais fácil e tal. Mas eu acho Mas até mesmo sem ele, o pessoal consegue fazer. mas eu acho até que para o Renato, se ele um dia ele tentar fazer isso aqui como base, o giz pastel Com solvente, com solvente, ele vai vai conseguir uns facilitar. traços, porque vai soltar muito mais tinta dos lápis dele, né? Muito mais Ele vai cor. conseguir deixar mais vibrante, né? Uhum, porque solta muito. Mesmo o lápis não tão pigmentado, solta muito. Ó, a Elaine disse: Eu gosto de ver todo tipo de mídia para me ajudar como referência, como pintura digital, aquarela, fotografia, são os que eu mais me inspiro. A Elis falou que começou a usar o sulfite de 75 gramas depois que descobriu de 180 e 200, aí não voltou mais pro de 75. 75 é muito fininho, e aí depois você não consegue colocar muita camada de lápis, né? Ele começa já a soltar. Eu não tenho fibra o suficiente. É, não tem fibra. A Mas Elaine falou que se. o de 90 gramas também é bom, mas que, claro que o de 180 vai ser melhor. Ah, com certeza. Tá, a Elis falou com a Elaine. A Elaine falou: todo colorista tem um pouco de louco, né, João? Sim, todo ser humano, independente do que faça, tem um pouco de louco.
né? Só basta saber dosar a loucura para não interferir nas coisas da vida, né? Direcionar essa loucura para a parte criativa. Deixa eu ver quem chegou. Artes da Vitória chegou. Olá, Fabi, por isso que bem-vinda. mudaram as técnicas de ensino em educação infantil, porque minha geração, por exemplo, era ensinada a copiar, eu tive que desaprender a copiar. Sim, né? Aprender a criar é a parte mais difícil para quem começa só copiando. Mas é o que eu falei, você não pode deixar a criatividade morrer e se fixar só em cópia. Então, eu fui uma criança meio problemática. Quando eu fui para a escola, as primeiras semanas eu já não queria ir mais. Porque quando eu cheguei na escola, a professora queria que fizesse tracinhos, bolinhas e não sei o quê. E quando eu fui para a escola, eu já sabia fazer o alfabeto e tudo mais. E esse negócio de ficar fazendo só aquela coisinha bobinha já me estressava. Eu não queria ir mais para a escola. De ficar só copiando não era minha praia. Aí minha mãe teve que me convencer para continuar na escola. Rebelde, desde Não sei. cedo. Pois é, não sei se ela lembra disso, né? Porque quando a gente fala alguma coisa, a mãe nunca lembra de nada, né? Tá com amnésia. Pior que eu não tenho nem como confirmar com ela que ela saiu. Pois é, mas eu não gostava. Ah, e ela pediu pra te dar um recado, eu vou te dar em live mesmo. O que é? Ela achou que ela tava procurando lá. Ah, no mínimo. Porque eu não sabia onde estava. Eu falei, tá em tal lugar ou em tal lugar. De Ó, casa não sei. Oi. a Fabi disse que o mix média e a colagem ajudaram muito ela nisso de desapegar da cópia, né? Que foi a forma que aprendizado interior, né? Então ajudou nesse processo dela ser mais criativa e criar o dela. Isso é importante demais para todo mundo. A Tati falou que ela é muito louca. Bem-vinda ao clube. E tem alguém normal nesse Coloridos mundo? da K chegou. Concordo, não tem ninguém normal. E este é Ó, o este. pessoal está perguntando o que é mix media. É o seguinte, Elis. A Fabi, ela trabalha tanto com pintura, utilizando vários materiais, tá? Então ela pode usar marcador, pode usar lápis, giz, tintas diversas. Ela pode usar fotografias para compor aquela arte, né? Aquele quadro que ela está fazendo. Usar recorte de jornais, revistas, adesivos, fitas, colagem de outros materiais, até ela construir aquele quadro, aquela obra que ela idealizou ali. Pode ter um tema específico, pode não ter, entendeu? Então, é tudo baseado numa composição com a intenção de passar algum sentimento através daquilo, entendeu? E eu acho até interessante, para quem tem essa curiosidade, depois dá uma olhadinha no Instagram da Fabiana Samelo para ver um pouquinho, né, dessa arte diferente. É uma arte que tem ganhado bastante espaço, né, bastante gente tem recorrido, porque nem todo mundo tem a paciência de ficar horas e horas num tipo só de arte, né? Então, ajuda bastante nisso. E nem todo mundo também tem acesso a tal material. E quando você tem uma gama maior de material, fica mais fácil, né? Sim, aí você pode extravasar a sua criatividade com todos ou com os poucos que você tiver. Pois é. A gente tem que lembrar que tem lugares do nosso país que não tem nem energia elétrica ainda, né? É.
E tem que pensar que algumas regiões, embora já tenha muita coisa, alguns tipos de materiais não chegam lá com facilidade ou tem um frete extremamente absurdo, né? Pois é. Ah, a Rosemary disse que está usando essas coisas, adesivo, furador, é bem legal. Jéssica Malteso chegou, seja bem-vinda. Bem-vinda, Quem não Jéssica. conhece a Jéssica, eu acho que a maioria não conhece, né? Pelo menos comecei a seguir ela recentemente. Ela é uma ilustradora, tá? Tem desenhos lindos, mas ela ainda não tem nenhuma obra que seja para coloristas, tá, gente? Então, mas mesmo assim, se vocês quiserem ver as obras digitais dela, ela faz desenhos muito encantadores. Elias disse que travou de novo para ele. Pode ser sua internet mesmo, Elias. Então dá uma confirmadinha, tá bom? A Juliana chegou. Bem-vinda, Juliana. A internet da Fabi também caiu. Fabi, eu acabei de indicar para o pessoal que quer entender um pouco mais sobre Mixmédia, depois dá uma olhada no seu perfil, tá? Para entender um pouquinho mais. Eu falei que quer dessa mistura toda, né? A Elis falou, falar em energia elétrica, a Joelma já voltou da casa que ela estava. Acho que ainda não, Elis. Eu não perguntei se ela já chegou na casa dela, Acho que era mas hoje ou amanhã, não era? Que ela ia sair de lá? provavelmente. Que eu ouvi ela falando. Era entre hoje e amanhã. Ah, sim. A Jéssica agradeceu, né, da gente falar do trabalho dela e ela veio ver os lindos trabalhos sendo coloridos. Quem sabe, né, Jéssica, algum dia tem algum seu sendo colorido por aqui. Eu mostrei seu trabalho ontem para minha irmã. Muito bacana. E a gente ensina com algumas técnicas diferentes. Nem sempre a gente usa giz pastel oleoso, que nem a gente está usando hoje. Daqui a gente está usando, para quem chegou atrasado, gente, giz pastel oleoso com um pouquinho de solvente. A gente está transformando ele em tinta direto no bastão, tá? E, e passando. Para quem colore de modo tradicional, né, e usa lápis de cor, depois consegue utilizar o lápis de cor por cima para fazer detalhes. E até aqueles lápis que soltam um pouco o pigmento, passando em cima desse solvente, solta o pigmento de forma mais fácil, tá? Então ajuda vocês a economizar. Sem contar que para fazer as bases, né, dos desenhos, você economiza muito material. É tipo aquela sereia que eu fiz a base do cabelo todo com giz pastel oleoso. Economiza muito. E todos os materiais que a gente está usando aqui são escolares, tá, gente? Eu estou usando Pentel, a minha irmã estava usando o Giotto, né? Eu tô usando Giotto. O Giotto é ainda mais fácil de encontrar em todas as regiões. Tem armarinhos, né? É super fácil. Sim. Daqui a pouquinho, só terminar essa folha, vou fazer esse lápis da mão dela e eu vou dar uma afastada aqui para vocês verem como que tá ficando. Eu vou fazer com lápis mesmo. O que que você vai fazer com lápis? A unha, tem uma unha só aqui aparecendo. Ah, eu fiz na última live, eu fiz de azul, ó. Vou fazer de rosa. Não, já tem muito rosa aqui. Então, gente, só terminar essa folha aqui, eu vou recapitular tudo que a gente já fez nessa ilustração, tá? Quais foram os materiais usados, para quem perdeu as primeiras lives. Infelizmente, a última, que foi a da pele, né, ainda está bloqueada pelo Instagram. Vamos ver se eles liberam.
Mas foram todos materiais simples, tá? Tanto o meu quanto o da minha irmã foram bem acessíveis. Vamos lá. Deixa eu guardar aqui o giz. Deixa eu tirar o zoom. Ó, esse daqui é da Mariola Budek, tá, gente? Vocês conseguem pegar essa ilustração no Facebook da ilustradora, tá? Vamos lá. O cabelo da minha, eu passei aquela canetinha super soft, tá? Com ponta pincel para fazer a base e usei 3 cores do Lira para fazer os fios, que foram rosa claro, rosa escuro e um tonzinho de roxo, tá? Mais perto do magenta ali. Pele, óculos, todo o restante foi feito com giz pastel oleoso usando essa técnica de passar o solvente no pincel, o pincel no solvente e pegar direto do giz. Como vocês podem ver, todos os giz usados continuam do mesmo tamanho, não teve gasto nenhum de material, basicamente, e a cor fica super intensa, né? Então, dá para aproveitar bastante o material. Utilizei também alguns lápis da atriz aqui para fazer alguns detalhezinhos no gato. Por enquanto é isso. Agora eu vou fazer o lápis que está na mão e depois vamos partir para o fundo. Ó, no meu caso, eu usei caneta Bic para fazer o cabelo. Usei 4 cores, que foram preto, marrom, o dourado e o alaranjado, aqui para as pontas. E o resto foi só giz pastel oleoso e um pouquinho de lápis. Pouca coisa de lápis de cor. E outra coisa que me perguntaram fora a live, talvez seja curiosidade de muita gente, é que se assim que terminasse de usar, você podia guardar o giz normal se ele secava rápido. Ó, vocês viram que eu usei há pouco tempo. Se vocês olharem, não sei se está dando foco, aqui. Ele tá completamente seco, ó, não suja o dedo, nada disso. Tá super sequinho. E você pode guardar normalmente. Ok? Aqui é a mesma coisa. Sequíssimo. Coisa de 2 minutinhos você já pode guardar. E a folha também seca super rápido, ó. Vendo? Aqui já não mancha nada. Aqui já tá Usou mais. secando, na verdade. Aqui onde usei agora há pouco, aqui vai demorar um pouquinho mais. Mas o restante daqui 1 hora tá tudo sequinho. Até no próprio livro de colorir, não fiquem com medo, tá? Não dá problema nenhum. É, não passa pro outro lado. Super Ela já tranquilo. usou esse em livros com folha estilo da Johanna e tal, então É, se tiverem dúvida e quiserem futuramente a gente pode fazer traga alguma alguma coisa, né? coisa. Uhum. Fiz o meu lápis vermelhinho. Vou Jéssica reforçar aqui. falou que tá amando as pinturas da gente. Muito obrigada. Não sei se você já tinha lido esse. Tinha. O Elias perguntou se faz cabelo duas cores. Elias, você Sim, pode fazer de quantas cores você quiser, né? Por exemplo, se você quiser começar num tom e fazendo o degradê com o próprio lápis, com o próprio giz, consegue. Aí depois você só vem fazendo fio a fio por cima, caso você queira. deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui minhas coisas pra mostrar. O outro que eu fiz. Ó, esse daqui mesmo, ó. Esse daqui eu usei 3 cores, né? Na verdade. Eu usei esse daqui como base, que é o ocre. Essas manchinhas aqui, eu usei esse outro aqui, que é o ocre rouge. E Tô aqui esse daqui avermelhado, né?
E esse daqui é o ocre amarelado, né? Então foram esses dois aqui. E os fiozinhos mais escuros, eu usei o lápis marrom. O da Faber seco mesmo, o Eco. O marronzinho mais escuro. Foi só isso. Nesse outro aqui, eu usei o giz pastel cinza, da Giotto mesmo. E aqui o lápis preto. Então você pode usar o que você quiser. Com a caneta é a mesma coisa. Ah, essa sereia aqui, da outra vez eu já tinha mostrado, eu pintei toda no giz pastel também. Inclusive a pele, tá, gente? Então dá pra fazer Inclusive a vários pele. tons de pele. Sem medo. Tanto que ó, o meu é um tom levemente mais rosado para claro e o dela é um tom mais alaranjado, né? A pele que ela fez ali. Até porque Então a agora eu gente vou tá começar a usando fazer o diferente, fundo. né? Sim, estamos fazendo com giz diferente, né? Para o povo ver que não importa qual for, dá para fazer a técnica. Tanto faz. Vou pegar um pincel mais largo para ir um pouco mais rápido. Deixa eu ver uma cor para fazer essa mesa dela. Fazer a mesa dela cinza. Eu ia fazer cinza, mudei. A Thelminha voltou, que o consultório da médica ligou para ela ali. Consultório médico da filha dela para ela. O Elias agradeceu ali. Sim, Fabi, dá para você fazer várias bases com esse daí, depois trabalhar com os materiais que você gosta, né? Que Com lápis, né? Porque uma caneta em cima da cera não vai dar muito certo. Eu ainda não testei marcador, mas eu acho mas que eu por acho que conta nem é da interessante cera também vai. não. É, por conta da cera. Agora, talvez o contrário, se você fizer o marcador embaixo e o giz pastel por cima, dá. Né, para fazer Porque, detalhes com ele. porque você pode pegar o pincel mais fino e puxar o fio a fio no pincel. Vai dar mais trabalho? Vai. Aí tudo depende do tanto de esforço que você quer ter. Começar pelas partes mais difíceis, né? Não, com certeza, Fabi, é muito rápido. A única coisa que a gente falou da outra vez, que eu falei, que, que eu não gostei de fazer isso, porque a princípio eu tinha começado a passar na própria folha. Eu vou pegar aqui de novo para mostrar. Eu até mostrei pro pessoal. Eu tinha começado aqui, ó, no cantinho, tá vendo? A esfregar o giz pastel na própria folha e depois vim com o pincel. E acabou ficando essas manchas. Por causa da cera do Giotto, que ele é muito encerado, então ficou essas manchas. Já sem passar e ir direto no pincel, já não corre essas manchas. Tá vendo? Fica bem diferente. Então é tudo questão de você testar o seu material para ver se o seu vai fazer isso. O Giotto, pelo menos esse que eu tenho aqui, esse lote, né? Que às vezes pode acontecer deles mudarem também a fórmula deles. Esse daqui não rola. Não ficou um efeito que eu gostaria. E sem contar que mexer com pincel é muito relaxante, né?
Agora também, se a pessoa for pintar uma grande parte, nada impede da pessoa também pegar e dissolver mais Raspar um pigmento, pinguinho, né? porque, tipo, a que eu vi a pessoa fazendo, ela ralava, sabe aqueles ralinhos pequenininhos que a gente vê de cozinha? Ela ralava um pouquinho do pigmento, ela ia pingando o solvente e virava uma tinta, tipo uma aquarela, uma tinta bem líquida. Com a tinta óleo, né? É, uma tinta a óleo, bem diluída. Só que para mim, como não é uma coisa muito extensa, eu achei que ficaria desperdício. Depois ter que ficar guardando o potinho. Então, optei por usar assim. Mas aí cada um vai adaptando o seu jeitinho. A Joelma chegou. Boa tarde, amiga. O pessoal já quer saber se você já está indo para casa, se já chegou. Conte tudo aí pro povo. A Fabi falou a verdade. Quem resiste a um pincelzinho, né? O meu é da Pentel mesmo. Legal. É, o Pentel ele tem bastante pigmento, bem mais do que o Giotto. É porque o Giotto é o escolar escolar, né? É para criançada. Pentel já é para quem está querendo começar a estudar um pouquinho, né? É, o para molecadinha é maior, né? Sim. Digamos que seja para isso aqui para os pequenininhos e o Pentel para os adolescentes. Pro ensino médio antigo, né? Que hoje em dia É, nem sei como que chama, mas. agora é fundamental. Fundamental 2. Olha, que quiser que fique certinho aqui, coisa que eu não ligo muito, coloca aquelas fitas, washi tape, enfim. Uhum. Eu não costumo colocar. Eu não ligo de ficar muito regular ou não. Eu não ligo de ficar nem extremamente reto, nem extremamente uniforme, gente. Ó, o Tris, eu nunca usei eles. Além de pigmentado, ele é macio, ele espalha fácil. Ou quando a gente começa a misturar um com o outro, ele vira gruminhos também. Porque desse do Tris eu não posso falar, porque eu nunca experimentei. Ela Mas, nunca usou. poxa, Aí, ó. Ó, bora fazer teste. Pega uma faz folha, vai teste fazer e conta pra teste. gente, amiga. Que isso? Fica escondendo ouro? De repente ele é em conta também, é bom. O preço dele eu andei vendo não é tão diferente assim de Giotto, Cis, Stadler, é tudo ali. Ó, a Fabi disse que geralmente ensinam a riscar forte o papel e depois ver com diluente. Essa técnica de raspar e essa que a gente está fazendo aqui, ela nunca tinha visto. Não. Normalmente é isso mesmo. Eles vêm passando e depois passa várias camadas e vai com diluente ou só com o dedo aquecendo a cera para ela se misturar. Mas aí eu pesquisando, olhando num canto ou outro, eu já vi esse de dis- Raspar, dissolver né? assim, de raspar e dissolver. Eu achei muito bacana, principalmente para as pessoas que fazem muitas plantas, aí tem os tracinhos delicadinhos, acabamentos, para vir usando com um pincelzinho fininho.
Se funcionava daquele jeito, funciona com pincelzão. Facilita a nossa vida, economiza nossos lápis, que afinal de contas não tá barato não, gente. Não mesmo. E cada hora esse povo fica lançando mais lápis, e aí a gente vai ficando nessa ânsia de consumismo. Precisar a gente não precisa, mas a gente sempre quer. Né? Deixa eu ver. A Tati disse que tem o da CIS 12 cores, que não usou ainda. E tá perguntando se a gente sabe se é bom. O da CIS eu não tenho. Eu tenho da Faber, eu tenho da Stadler, Giotto e Pentel. Pentel. É. O menos pigmentado que eu tenho é o da Giotto. Por isso eu acabei resolvendo usar o Giotto, porque se dá certo com o Giotto, dá Tá certo com certo com o qualquer outro. restante. Porque eu Deixa sempre eu ver tive aqui. essa mania de procurar usar o material piorzinho, entre aspas, né? Que eu tenho em mãos, porque se você consegue trabalhar com aquele, você trabalha com qualquer um. Uhum. Deixa eu ver aqui. A Rosemary disse que usa os lápis da atriz e gosta bastante. Então, os lápis da atriz, eu não sei o que você costuma colorir sempre. Mas, tipo, os lápis da atriz, os vibes, eu gosto mais. Os tris para pintar livros, tipo Johanna, os nacionais, eles vão muito bem. Mas dependendo do papel, o liso, eu não gosto. Tipo o Palini. Eu acho que ele é muito encerado para o papel Palini. Então não adianta a gente só reclamar do lápis. É o Quer material, saber? a junção de todo o material que a gente vai usar. A atriz sai melhor em papel com mais textura mesmo. Isso. Né? Até o Maped é bom nos dois, só que ele ainda fica melhor no, com textura do que no sem. É, Né? Porque eu ele também também tem um pouco mais de cera. não sou muito apaixonada pelo Maped, não, mas eu acho que o Maped tem um pouco menos cera do que o Tris. Sim. Deixa eu ver aqui. Arte Fênix chegou, bem-vindo. É, Elis falou que ele é bem macio na questão de mistura. E eu gosto também. Faz grumo se passar muito na mesma parte. Então é Entendi. normal. Então, normal. Então, é porque eu já vi vídeos de outros, tipo Gallery e o Paul Rubens, que eles passam várias camadas e ele não vai criando grumo, porque ele é muito macio, ele é muito homogêneo. Ele vai se misturando, né? Ele vai se misturando, assim que você vai passando, ele vai se misturando. E a facilidade de fazer a combinação de cores também é enorme. Eu vejo o pessoal numa super facilidade e eles não vão usando o solvente, não, mesmo sem nada, só com a fricção do dedo. É muito bacana. Eu só tô Colorindo com fazendo, a Fabi entrou, a Fátima Nina Santos entrou também. Oi para vocês, sejam bem-vindas. tô fazendo só um sombreadinho aqui com o marrom avermelhado nessa mesa. Para quem está chegando agora e ainda não entendeu o que a gente está aprontando, estamos colorindo com giz pastel oleoso e solvente, tá? A gente está transformando o giz em tinta. A gente coloca o solvente no pincel, passa no giz, tá? Tirando o pigmento, não gasta quase nada, e vindo direto no papel e aplicando, ok? Foi assim que nós fizemos a pele, a blusa, o gatinho, os papéis, tá? Então tudo, tirando os cabelos, todo o restante dessa ilustração a gente está fazendo com o giz pastel oleoso.
Tati disse que tá usando o Tris Vibes no papel canção e tá gostando. Sim, o Vibes ele é menos encerado e ele mistura melhor entre si, você consegue mesclar bem melhor. Mas usando o solvente no lápis, a gente pode até fazer isso um outro dia. Dá para misturar muito bem. E muita gente faz e não conta que faz isso. Uhum. Então vamos, tipo, Mister M, contar as mágicas do povo. Mister M A Fabi no Fantástico. desvendava as máquinas, as As coisas das mágicas, mágicas, né? isso. As Quem máquinas que souber, usavam por quem trás, souber esses truquezinhos pode contar pra gente, vir falar aqui com a gente. né? A Elaine Ó, falou a que Fabi disse que legal, que não conhecia essa técnica. A Elaine falou que os vibes são os queridinhos, depois dos aquareláveis da Faber e da Stadler. menina, sabe que eu não sou super adepta aquarelável? É que eu também não sou muito de aquarelar nada, né? Eu tenho uma aquarela da Pentel aqui que eu já fui ameaçada A a ser sequestrarem, assaltada. a ser assaltado, olha, na cara dura. Eu pensei que era só um Se ela não sequestro. usar o material, se ela não usar o material, eu vou lá, busco e uso. Oxi, Eu tá lá pensei, pra fazer enfeite? eu achei que era só um sequestro, ia ter direito à devolução. O cara já quer me Não, pra roubar. quê? Te devolver pra você deixar ele parado? Vai que uma hora, né? Quando ela tiver estragada, não adianta mais. É que eu sou uma pessoa dominadora. Eu não cheguei a ver ainda, Alencar. É, É. você me mandou só a frase, o quadro não apareceu para mim. Você me mandou no direct. Depois, se você puder mandar novamente, se estiver lá no seu Insta, depois eu entro lá e vejo. Ó, a Elaine disse que já não é mais ameaça, que já virou promessa. O que eu falei. Que isso? E pior que ele Ah, tem cúmplice, né? Porque tem um monte de gente apoiando esse tipo de coisa. sim. Absurdo. Tati falou, eu amo os aquareláveis da Faber, tenho de 60 cores e amo mais que tudo. Nem sempre aquarela. O pessoal gosta muito deles, né, dos aquareláveis em si, porque eles soltam um pigmento mais fácil. Mas aí, gente, vocês têm que lembrar o seguinte, por que ele solta pigmento mais fácil? Porque não tem tanta cera, né? Ele não tem cera para ele ser dissolvido pela água com facilidade, né? Então ele não tem essa parte gordurosa que esses outros lápis têm. É, mas também se esquecer e colocar a mão ali úmida já era também, né? Se Se não você for para aquarelar, transpirar, já se você era. transpirar pela mão já era. Tem que lembrar disso também. É, tem que tomar muito cuidado. Ó, a Sara disse que daria uma ótima série aqui nas lives, Hum, desvendando os truques do mundo dos coloridos. não é, Dos menina? coloristas, aliás. Ia ser ótimo. Ó, se vocês souberem truques, quiserem falar, bora compartilhar. Isso aí. Deixa eu ver agora que cor eu vou usar na parte de cima. Olha, eu já peguei um pincel bem maior aqui, porque é mais Eu não rápido, né? tenho um pincel maior, né? Então, é com pequeno mesmo. A gente se vira com o que tem. Deixa eu ver. Tô querendo usar um tom pastel ali. Quem sabe futuramente a gente tenha um giz pastel melhor e a gente consiga fazer só na técnica do dedo, sem precisar solvente. Quem sabe? Por enquanto ainda não dá. Não. Dá pra fazer algumas coisas assim, mas não tudo do jeito que a gente gosta de deixar, né? É.
Deixar lisinho não dá. Gente, eu vou esperar vocês falarem aí pra mim se eu uso o amarelo nessa parede, o roxo, lembrando que vão ser todos bem clarinhos, tá? Ou uso o azul. O que vocês acham que vai dar mais destaque? Quais cores? Roxo, amarelo ou azul? Hum, O amarelo eu já dispenso, né? O roxo tá muito próximo do rosa. Eu iria Amarelo de você azul. dispensa porque você não gosta de amarelo. É, e já tem amarelo aí na gatinha e na blusa. Aí já é muito amarelo. Entende? Ó, a Joelma disse que depois te manda de novo no direct. A Tati concordou que daria uma série legal. A Fabi falando que se chorar em cima do desenho já era também. Pois é. Lu Maia Dando. chegou, bem-vinda. Olá, Lu. O Elias falou que Ó, você vai vir aqui à noite. eu vou aí à noite pegar a sua chip. Não duvido, não. Acho melhor eu esconder. Ó, a Joelma perguntando qual diluente você indica. O diluente, deixa eu mostrar novamente para quem chegou agora. É esse daqui, ó. Tem o EcoSolve, tem outros diluentes, mas esse daqui é o com menos cheiro que eu já peguei. Tem um outro que dizem que não tem cheiro nenhum, mas é importado. E aí eu Ó, o teria que esperar azul um tá tempão, ganhando. tem que esperar um tempão, e a pessoa que não tem paciência compra esse daqui mesmo e foi super de boa. Esse Na... daí meio litro saiu por 30 e poucos, né? Não, saiu R$ 30. R$ 29,99. Aqui no Armarinhos Fernando. Vou Agora, usar esse azul clarinho. quem não tem Armarinhos Fernando próximo de casa, pode ir pela Amazon, que você consegue por menos de R$ 50. Isso já com o frete, né? Quer dizer, Depende da depende de onde região. você mora, né? Porque se for Pernambuco, Nordeste em si, eles enfiam a faca. Eu não sei o que tem tanto que o frete para essa região é tão caro. Se chama má vontade da empresa de transporte. Pois é. Apesar que dependendo do caminho que eles fazem, tem muito risco de roubo, né? Então Então, ele já né? se. Mas a empresa não tem seguro? Toda empresa tem seguro. Então, deixa eu virar assim. É bem complicado isso. A Sara falou exatamente o que você disse, ela concordou. A amarela já tem muito e o roxo vai ficar muito parecido com o cabelo. Olha lá. A, Vem comigo, a Tati falou, vem, vem comigo que é sucesso. ah, mas eu não falei o azul logo de cara pra você não falar que eu sou muito tendencioso. Ai, agora a desculpa do cara. Sim, ó, a Tati fala ali, sobre lápis aquarelável eu uso muito nas bonecas de papel de carta do Macho Graph e pinto, mas logo coloco na pasta pra guardar bem bonito. Nunca tive problema de borrar ou manchar. Olha, muita sorte, tá? Porque, pode vir o gato e lamber, pode vir uma criança com a mão úmida brincar perto de você, Não, pode, sei lá, cair uma lágrima do seu olho de emoção por seu colorido ter ficado muito lindo. então, né? Muita gente usa também sem aquarelar e passa verniz depois, né? Pra não correr o risco de Na umedecer realidade é e. mais fixador, né? Porque o verniz em si pode, se não for aquele verniz seco, né? Então, Pode acabar borrando também. a Vânia mesmo, a Vânia Pinhão, ela usa verniz. Mas ela faz aquela aplicação mais à distância, né? Isso, sim, mas a distância. Mas qualquer coisa que você vai ter que ter uma distância segura. Eles pedem para aplicar a 15 e 20 centímetros de distância, normalmente. Bom, no meu eu não passo nada. Guardo dentro da pastinha depois de seco e tá tudo certo.
nem aqui, nem em qualquer outro lápis, porque o verniz tem muito cheiro. E eu fujo de cheiros. Onde fica ferragista? Ou o ferragista é lugar onde vende ferragens, é isso? Não entendi. A gente falou, essa do gato eu já vi. Aqui criança só eu mesmo. E sempre tô sozinho em casa. Difícil ter alguém aqui. Marido é caminhoneiro e nunca tá. Então, então você já tem um ponto aí. É só não deixar nada chegar perto do seu colorido aí e não esquecer a mão úmida, né? De ir no banheiro ou ir fazer alguma coisa e chegar com a mão úmida perto. Ai, danou-se. E no calor, lembrar de não deixar nenhum suor pingar também. Não é? Eu vou misturar outra cor aqui nas bordinhas, só para dar uma incrementadinha aqui com magenta. Ó, só para não falarem que eu sou atrasildo, tá ó, o tamanhico do meu pincel e olha o tamanhão do pincel que ela tá usando, tá? Gente, muda é dos espertos. Para vocês verem que se vocês ficarem com um pincelzinho pequenininho para fazer o fundo sem detalhe nenhum, vocês vão penar. Não, até que não pena não. O problema é que eu não tenho pincel maior, então vai esse mesmo. Não tem necessidade. Se eu não vou fazer nenhum detalhe, não tem por que eu ficar com um pincelzinho pequeno. A não ser que não tivesse. Tá fora. Vocês nem avisam, poxa. Ela é obrigada pelas dicas, vou cuidar mais. É, tem que cuidar só, mas isso só quando tiver no aquarelável. Altos borrões já aconteceram, já joguei desenho fora por isso. Da outra vez eu falei que, na outra live que não ficou salva, que eu aconselho a não usar em prancheta acrílica. E se usar, não deixar ele na prancheta para secar. Porque eu já fiz essa proeza Proeza. e o papel grudou no, na prancheta. E aí eu estraguei tanto o colorido, porque eu fui puxar, rasgou, e a prancheta também. Joelma, dá certo? Dá. Porém, é um produto muito forte, tá? Que pode te fazer mal, ainda mais se você ficar usando ele em espaço fechado, né? Pode te dar algum problema aí na parte respiratória. Então eu não indico ficar usando esses materiais muito fortes, não. Então, o pessoal diz que tem um removedor, um solvente de supermercado inodoro. Eu nunca vi, nunca usei, mas esse removedor é um solvente, querendo ou não, é um solvente. Mas se tem problema respiratório, melhor não fazer. Até porque a história dos pintores, dos artistas mundiais de morte precoce era justamente porque na época deles o material era super Solvente fortíssimo, né? solvente fortíssimo, tudo, né? Não era só os pintores. Mesmo os fotógrafos que fotografavam com cianótipo, eles poluíram muitos rios, se mataram, acabaram com o pulmão devido os químicos que eles usavam para fazer as fotografias, pinturas e tudo mais.
Então, se chegou nessa evolução e a gente tem produtos que não vai fazer mal à nossa saúde, para que a gente vai arriscar? Verdade. E Gente, é, ó, assim que completar 2 horas de live eu vou encerrar, tá? Mesmo a gente não tendo completado. Provavelmente a Linda complete ou não, o meu falta tá? pouquinho. Mas depois que secar, eu posso até dar um retoque ainda, porque quando seca, você vê que ele transforma a cor, ó, tanto o gatinho. É, aparentava que ia ficar mais escuro, mas depois que secou, olha aqui, como tá bem mais clarinho o cinza. Então talvez eu retoque em algum cantinho, mas depois a gente posta concluído. Uhum, até amanhã provavelmente a gente posta ele concluído aí pra vocês. Jana Jabali chegou, Oi, Jana. Anderson, a Dali Leite também, sejam bem-vindos. Bem-vindos, pessoal. Chegaram, a gente está quase acabando. Já tem 2 horas de live. Daqui a pouco vai virar costume a gente ficar 2 horas. Não, temos que parar com isso. O certo, antigamente, a minha ideia era fazer 1 hora só, né? Pois é, né? Mas você fala muito. Uhum. Todos estão vendo que sou eu que falo demais. Eu tô quietinha. Eu quase não falo. É, e eu tenho que terminar aqui, porque o povo já tá de agonia querendo falar alto, você sabe? Uhum, sei como é. Aqui eu já avisei pro marido. Não chega gritando. É, mas aí se ele não grita aí, é capaz de ele descer pra gritar aqui, né? Bem, chegaram. E, Acho e melhor a gente ir encerrando. eu já tô ouvindo a voz da mãe. Sim, então vamos encerrando, gente. Eu gostaria de agradecer muito a presença de todos vocês, tá? É, a gente não vai fazer É, nada demais. É só isso aqui nada mesmo. diferente. Só completar aqui o fundo mesmo, da forma que a gente já está fazendo. E assim que secar, a gente posta para vocês o resultado, ok? Ok. Beijão, É, ela mora na pessoal. casa em cima da minha, Tati. Então é bem pertinho. Gente, a delícia é a companhia de vocês aqui. Muito obrigado pela presença, tá? Vou colocar aqui só centralizada para depois poder tirar um printzinho e colocar Ó, como capa da live. Edneia falando assim, eu vou querer que meu irmão venha fazer live todos os dias. Né? Pra gente esquecer um pouquinho dos problemas da vida. Pois é. Ficar aqui fofocando, sabendo da vida alheia, vocês contando as fofocas. Quero só saber as fofocas do mundo de colorir, assim, tipo, o que que vocês usam e vamos passar pro povo. E tá tudo certo. Tá certo? Fofoca de coloridos, não do povo que colore. Certo, gente. Beijo pra vocês e até a próxima live. Gratidão.